E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar agora sobre os objetos do crime material. Quais são os objetos do crime material? Primeira coisa é lembrarmos o que é um crime material. Crime material é aquele que descreve o resultado naturalístico, uma modificação no mundo exterior. E esse resultado naturalístico é necessário para a ocorrência da consumação do crime, né? Então, é o que ocorre, por exemplo, com o homicídio. A modificação no mundo exterior se dá pela morte de alguém. Alguém não tem mais vida, obviamente, né? Então, crime material é aquele em que exige-se a ocorrência de um resultado naturalístico para que ele possa ser consumado. Depois nós vamos ter uma aula, eu vou gravar uma aula para vocês sobre a diferença entre crime material, crime formal, crime de mera conduta. Ok? Pois bem, objetos do crime material. Nós temos o objeto material e temos o objeto jurídico, certo? O que é o objeto material? É a pessoa ou a coisa sobre a qual recai a conduta criminosa. Por exemplo, no furto, o objeto material é a coisa subtraída. Existem situações, pessoal, em que o objeto material e o sujeito passivo serão idênticos, serão os mesmos. Por exemplo, no crime de homicídio. Matar alguém. Alguém vai ser a vítima, né? Vai ser também o sujeito passivo. E alguém também vai ser o objeto material, porque é sobre aquela pessoa que vai recair a ação do agente. Então, ao mesmo tempo, ela é vítima e é objeto material. Pois bem, objeto material é a pessoa ou a coisa sobre a qual recai aquela conduta criminosa, certo? A ausência ou a impropriedade absoluta de objeto material faz surgir, inclusive, a figura do crime impossível, também chamado de quase-crime, lá do artigo 17 do Código Penal, que nós também iremos estudar mais adiante. Pois bem, o segundo objeto do crime material é chamado objeto jurídico. O objeto jurídico do delito vai revelar o quê? O interesse tutelado pela norma. Qual é o bem jurídico protegido por aquele tipo penal, certo? Então, por exemplo, no crime de homicídio, o bem jurídico que se quer proteger, obviamente, é a vida, né? Então, o objeto jurídico, ele vai revelar qual é o interesse tutelado pela norma, qual é o bem jurídico que é protegido por aquele tipo penal. Pois bem, existem duas teorias que conceituam os bens jurídicos. Existe a teoria monista, que é dividida em personalista e coletiva. E temos também a teoria dualista. Vamos começar falando sobre a teoria monista personalista. E como o próprio nome indica, essa teoria estabelece a tutela penal prestigiando a pessoa, né? Teoria monista personalista. Ou seja, a tutela penal vai prestigiar a pessoa, razão pela qual os bens jurídicos individuais, que prioritariamente compõem, portanto, o sistema de proteção penal, são esses bens jurídicos individuais, ok? Os bens jurídicos coletivos, nessa perspectiva, seriam tutelados apenas indiretamente, de forma imediata, apenas na medida do que for necessário para a manutenção dos bens individuais. Então, teoria monista personalista estabelece o quê? A tutela penal deve prestigiar a pessoa. Os bens jurídicos individuais são os que devem ter prioridade dentro do ordenamento jurídico do sistema de proteção penal. Já a teoria monista coletiva, ela se estrutura de uma forma que busca garantir a tutela penal de bens jurídicos em uma perspectiva coletivista. Então, sob essa ótica, os bens supra-individuais, né, os bens coletivos, eles teriam uma função mais importante do que os individuais. Na teoria dualista, que também busca conceituar o bem jurídico, de acordo com essa teoria dualista, essa teoria admite a divisão dos bens jurídicos em individuais e coletivos, mas de outra forma.
Ao contrário da teoria monista, para essa teoria dualista, não existe uma relação de dependência ou de sobreposição entre os bens pessoais e os bens coletivos, né, transindividuais. A tutela é autônoma e ela incide de acordo com a necessidade de cada esfera de proteção. Para essa teoria, quais são os bens jurídicos individuais? São aqueles cuja proteção recai na vida, no patrimônio e na liberdade pessoal, certo? Existem dentre esses bens os chamados personalíssimos, como, por exemplo, é o caso da honra. Já os coletivos, eles representam interesses mais amplos e gerais, como, por exemplo, o patrimônio material e imaterial da administração pública, a fé pública, que envolve, por exemplo, o crime de emissão de moeda falsa, né? Então, existem ainda os chamados bens jurídicos intermediários. O que é isso? São aqueles bens jurídicos que são tutelados pela norma penal para resguardar um bem jurídico final. Por exemplo, temos o crime de gestão fraudulenta, em que se pune a administração, a ilícita administração de uma instituição financeira, né? Para preservar, em última análise, o quê? Os ativos geridos que são pertencentes a terceiros. Então, isso é o chamado bem jurídico intermediário. É para resguardar um bem jurídico final. Então, aqui é um exemplo, né? Deve ser lembrada também a existência de crimes pluriofensivos. São aqueles tipos penais que protegem mais de um interesse jurídico. O crime de roubo, por exemplo, ele não protege apenas o patrimônio, ele protege também a incolumidade pessoal, de quem é constrangido, né, na subtração da coisa alheia móvel, por exemplo. Então, resguarda mais de um interesse jurídico, mais de um bem jurídico. Outra coisa, é possível haver crime sem um objeto jurídico? Será que é possível? Não é possível, é possível que uma norma proteja mais de um bem jurídico, como nós já vimos, né? No caso dos crimes pluriofensivos. Mas não é possível haver um crime sem objeto jurídico. Por quê? Porque a criminalização de comportamentos é norteada pelo princípio da exclusiva proteção de bens jurídicos, né? Então, a criação de tipos penais, como nós já estudamos, ela deve ser pautada pela proibição de comportamentos que, de alguma forma, exponham a perigo ou lesionem valores que sejam essenciais para o ser humano, para o convívio em sociedade, né? Esses valores que estão, portanto, estabelecidos na figura do bem jurídico, certo? Então, não é possível existir, não há sentido nisso. Não existe crime sem um objeto jurídico, certo? Crime sem objeto jurídico não é crime, tá? Se existir algum tipo penal que não tem um objeto jurídico, ou seja, não protege nada, né, um bem jurídico, não é para nem estar no Código Penal, na nossa legislação penal, certo? Bom, pessoal, bons estudos, não deixem de ler doutrina sobre esse tema.